sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Café com a Ju. Hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, a Francine Mendes. Francine, seja muito bem-vinda. A Francine, ela é economista, ela tem mestrado em psicanálise do consumo, fundadora da fintech Elas que Lucram e também autora do best-seller Mulheres que Lucram. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter topado gravar aqui. Estou muito feliz que você está aqui. Obrigada, Ju. É uma alegria estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão importante, educação financeira, investimentos, independência. É um prazer estar aqui. Legal, Fran. Bom, para a gente começar, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua trajetória no mundo das finanças. Como é que foi o surgimento desse desejo por trabalhar com finanças? Na verdade, Ju, acho que trabalhar com finanças já nasceu comigo, né? Eu sempre brinco até que a Elas que Lucrem nasceu também junto comigo. Sempre, desde muito jovem, eu questionei um modelo que acontecia dentro da minha casa, né? Meu pai saía para trabalhar, a minha mãe ficava em casa cuidando de mim e dos meus 2 irmãos, e ela sempre ouvia que não trabalhava. E sempre que ela precisava de recursos, ela tinha que recorrer, enfim, a ele para poder ter frente a esses recursos e fazer frente às necessidades dela e da família. E eu via que isso a incomodava bastante. E ela sempre falava para mim: estuda, Francine, estuda, Felipe, estuda, Thiago, são os meus irmãos. E aquilo eu comecei a observar, pesquisar, entender que realmente a vida financeira de uma mulher equilibrada, ela tem poder para tomar qualquer tipo de decisão. E cresci com aquela sementinha e comecei a me questionar, e questionar a tudo à minha volta. Onde está o dinheiro? Né? Por que a maioria das mulheres ainda ficam em casa? Isso já há bastante tempo, né? Hoje as mulheres já saem, hoje as mulheres já trabalham, mas naquela época ainda era mais escasso, pelo menos no nosso ciclo familiar. As mulheres ficavam mais em casa e os maridos trabalhavam, e sempre mulheres precisavam recorrer aos seus esposos para poder ter ali suas despesas básicas pagas. E eu senti que isso limitava muitas vezes até mesmo essa mulher trazer sua própria opinião numa mesa, numa sala de estar, num escritório, enfim, onde quer que ela estivesse. E essa curiosidade nasceu comigo, e na escola mesmo eu comecei a pesquisar quais são as profissões em que o dinheiro está. E, enfim, ainda muito jovem, na idade da minha filha hoje, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a pensar e me dedicar um pouco mais sobre as exatas. Comecei a me questionar também por que mulheres gostam mais de humanas, meninos gostam mais de exatas. Então aquilo tudo era para mim uma incógnita, e comecei a pesquisar um pouco mais, até que teve um teste vocacionado na escola, fui fazer economia, falei, quero economia. Aí meus pais não receberam muito bem essa notícia, né? Mas sério? mesmo assim, eles não gostaram da ideia. Na verdade, não acharam assim uma profissão muito interessante, vamos dizer assim, né? Poxa, eles achavam que eu fosse ser advogada, médica, psicóloga, enfim, mas não economista. Mas mesmo assim fiz na Universidade Federal de Santa Catarina, eu e muitos homens. À noite era a única mulher, quando estava de manhã ainda tinha algumas mulheres, mas à noite só eu de mulher. Nossa. Mas enfim, tirei de letra, o curso foi uma delícia, muito teórico em alguns momentos, mais exatas, mas logo que eu comecei no curso, já houve um movimento do mercado financeiro. Esse movimento de educação financeira, um movimento de um mercado um pouco mais capilarizado, né? Não tão focado, não tão concentrado nos grandes bancos. As primeiras instituições de agentes autônomos estavam surgindo. Então fui fazer a prova era uma vez por ano ainda, fui fazer lá em Curitiba a tal da prova para ter a certificação de AI, então foi uma das primeiras com certificação também lá naquela época. E aí montei junto com um dos meus professores um dos primeiros escritórios de agentes autônomos de Santa Catarina, e foi o maior em pouco tempo, né? Então a partir dali a gente começou a fazer educação financeira, a gente criou uma instituição só para educar financeiramente, fizemos grandes eventos na Universidade Federal, eventos gigantescos mesmo. Então o nosso escritório ficou grande muito rapidamente, e eu, uma jovenzinha de 17 anos, logo percebi, uau,
eu já encontrei, já sei onde é que está o tal do dinheiro que eu tanto procurava. E a partir dali, eu comecei a questionar outra situação. Até então, a história de mulheres não fazerem curso de economia comigo, isso até que não me provocou nenhum sentimento em relação, eu quero mudar essa situação. Mas me mudou quando eu comecei a gerenciar, o escritório começou a ter carteiras de investimentos e eu comecei a ver somente CPFs masculinos. Eu falei, uau, o dinheiro realmente está na conta bancária dos homens e não das mulheres. E aquilo me deixou muito insatisfeita, né, e muito incomodada. O que eu fui fazer? Comecei a fazer eventos dentro da própria corretora para chamar mulheres. Mas eu tinha muita dificuldade de atrair mulheres para esse segmento. Eu falava, nossa, tá difícil de a gente angariar um público feminino interessante. O que está acontecendo? Não consegui encontrar as respostas. Fui fazer um mestrado em psicanálise na Argentina. Foi na Argentina para entender o que acontece com a mente feminina, né, com o comportamento feminino, qual é o gerenciamento dessas emoções que faz com que as mulheres não queiram administrar seus próprios recursos, né, ou ir atrás desses recursos. Por que era um sentimento que eu tinha, mas outras mulheres, a grande maioria, não partilhava da mesma intenção. E aí eu comecei a pesquisar e comecei a entender como que foi todo o processo histórico, sociocultural das mulheres, como fomos criadas, a ideia de que a mulher foi feita, né, para cuidar do lar, a ideia de que a mulher foi feita realmente para ser nutrida por um outro, que ela não tinha as competências adequadas para isso, porque ela era muito frágil. Enfim, todos esses vieses que foram nos colocados na memória ao longo do tempo, né, eles são transmitidos de geração em geração, e aí o resultado é o que a gente vê até hoje, né, 70% dos recursos do mundo está na conta bancária dos homens e apenas 30% na conta bancária das mulheres. A gente pega aí dados do Tesouro Nacional, pega dados da B3 e a gente não vê uma realidade muito diferente. Está mudando, né? A gente vê hoje, e aqui eu fico extremamente feliz de ver uma garota como você aqui também, aqui na minha frente. Você é bem mais jovem que eu, já tenho uma estrada bem longa, já mais de 2 décadas de mercado. E é muito bom entender e ver você aqui falando sobre dinheiro, finanças, consultoria, e o quanto isso inspira outras mulheres, né? Nossa, realmente sou dotada aqui dessa beleza inestimável como é você, mas eu realmente estou interessada em fazer meu patrimônio, em construir uma vida independente, né? Não que a gente não precise do outro, e o outro é muito importante, mas não para criar um vínculo de dependência emocional. Sim, nem de dependência financeira. Você falou até que você fez a faculdade de economia à noite, você era a única mulher, né? Eu posso te falar que, assim, melhorou, mas ainda assim, eu estudei à noite também, e ainda era uma, assim, minoria as mulheres na faculdade, assim, à noite no curso. E era administração ainda, não era nem economia, que é mais nichado ainda, né, para homem. E obrigada pelos elogios. E eu quero falar um pouquinho também sobre o projeto Elas que Lucrem, que você criou, né? Como é que foi o desenvolvimento desse projeto? Quais foram os desafios da criação dele? Tudo que a gente se propõe a fazer neste mercado, sobretudo financeiro, é um desafio, né? Primeiro porque você tem que provar para todo mundo que você é capaz. Sim, e sendo mulher também, fica um pouco mais difícil. E aí, também, né? você deve enfrentar muitas dificuldades nesse sentido. Você olha o seu estereótipo e fala, vamos ver o que ela tem para falar, né? Então, você tem que se capacitar muito mais. Tem que se desenvolver muito mais até do que o seu parceiro que desempenha a mesma função. Então, para você convencer de que você precisa ter um ambiente diferente, um novo jeito de conversar com a mulher, para que você se conecte com a realidade dessa mulher, e mulheres, eu estou falando de classe A, B, C, D, não importa qual a classe social, as deficiências em relação a esse assunto, elas são muito profundas em todas as classes. Então, os desafios foram
bem grandes, então o projeto já existe comigo há muitos anos e eu tive que convencer as pessoas, né? Gente, precisamos provar, trazer dados, fazer pesquisas de que era importante nós termos um departamento dentro do banco que eu trabalhava na época, só focado nas mulheres, né? Com um novo jeito de conversar com as mulheres, que é o que a Elas que Lucrem faz. E nós trouxemos muito dessa questão emocional, né? Muito. A gente conectou emoção com dinheiro. E não tem como dissociar, né? Se você pegar aí prêmio Nobel já de economia, muitos, inclusive, foram para psicólogos. Por quê? Porque tá tudo conectado. A gente vê no mercado o tempo inteiro, a volatilidade. Quando você não sabe gerenciar suas emoções, você acaba entrando na alta, saindo na baixa. Exato. Inclusive na renda fixa, você não consegue controlar essas emoções. E para a mulher tem todo um contexto. Primeiro de tudo, as mulheres, segundo pesquisas, elas consomem ou direcionam 75% de tudo que é produzido no mundo. Ah, então as mulheres gastam mais. Esse mito é verdade? Em partes em partes não. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas dependem das mulheres para dar as suas opiniões, para que elas possam fazer esses gastos. O dia a dia de casa é feito com a mulher, mas essa mulher muitas vezes ela acaba não cuidando do dinheiro para si como investimento, ela acaba realmente consumindo outras coisas. E muitas vezes, como essa mulher está sobrecarregada, está cansada, está exausta, e eu sempre falo na EQL que tem 2 dinheiros, né? Que é o dinheiro subjetivo e é o dinheiro objetivo. Nós mulheres temos muito desse dinheiro subjetivo. O que é? Uma conta bancária emocional deficitária. Ou seja, a gente vai emprestando dinheiro subjetivo para todo mundo, com cuidado, com amor, com carinho, somos onipresentes para tudo e não somos recompensadas na mesma medida monetariamente. O que a gente espera? Um obrigado, obrigada, um abraço, um acolhimento, e tá tudo bem. E aí a nossa conta bancária física fica desidratada. Então, o dinheiro subjetivo é esse que nós mulheres emprestamos para a sociedade o tempo inteiro, para dentro das nossas casas, dentro das nossas empresas, e a gente vai emprestando esse dinheiro subjetivo. E o que acontece? No final das contas, nós temos um déficit na nossa conta bancária emocional. O que isso causa? Vários sintomas. Síndrome do pânico, crise de ansiedade, enfim, distúrbios alimentares, uma série de coisas. Por quê? Porque a nossa conta bancária emocional está deficitária. E aí, o que a gente precisa fazer? Focar também no dinheiro objetivo. Quando uma mulher recebe um recurso, ela primeiro vê quem que eu vou ajudar. Ela não pensa na conta dela própria. Sim. Ela não se cuida antes, ela não valoriza as suas questões, ela não se coloca em primeiro lugar, ela sempre coloca um outro em primeiro lugar. E isso acaba drenando esses recursos ao longo do tempo. Aí a gente pode falar de várias outras questões. As mulheres vivem mais do que os homens, fazem mais pausas em suas carreiras e acabam dependendo de alguém na velhice. Por quê? Sim. Porque não investiram na mesma proporção. Mesmo as mulheres que optaram por ficar em casa, e ok, né? E ok, sim, essa decisão, eu acho que quando um casal ele opta, não, você vai ficar em casa, você vai cuidar dos filhos, essa decisão ela precisa ser muito bem pensada e também a mulher precisa ser valorizada e interessada. Sim. E ter uma segurança, né? Ter também, uma segurança. Como vai ficar? Você tem um seguro de vida? Vamos fazer um seguro de vida para proteger a família? Muitas vezes a mulher não quer falar de dinheiro porque ela se sente interesseira. Sim. Ela acha que o marido, ou enfim, a sociedade vai pensar que ela é interesseira. Mas não, ela precisa ser interessada não só pensando em si, mas pensando no bem-estar da família. Então, o seguro de vida é obrigatório para uma mulher com filhos. Sim. Não tem como você fugir disso. Um planejamento financeiro consolidado é obrigatório para uma mulher que tem filhos. E para quem não tem filhos também é importante, porque ao longo do tempo você precisa desse dinheiro para nutrir sua saúde emocional, sua saúde física e suas experiências ao longo do tempo. Exato. Em resumo é isso, né? Independente da escolha que a mulher vai ter, se ela vai ficar em casa ou se ela vai trabalhar, se ela vai se casar, se ela não vai se casar, independente, você tem que ter um planejamento financeiro.
mesmo ficando em casa, justamente isso, né? Tem a questão do seguro, tem também a questão do regime de bens do casal, como é que fica também, né? Uma separação. Exatamente, Isso é tem uma mudança boa de pergunta Código também. Civil agora, né? Regime de casamento é fundamental para o bem e para o mal, né? E tem muitas posições de muitas pessoas, e eu respeito todas as posições de advogadas, advogados, promotores e tudo mais. Acontece que cada casal sabe da sua situação, mas as mulheres costumam não falar aquilo que elas estão pensando. E isso é um grande problema. Elas aceitam um regime com medo de propor exatamente o desejo do seu coração. Sim. Por E de conta perder e de o cara, perder o parceiro. E isso é algo que a gente precisa tratar emocionalmente mesmo, e por isso que é importante até uma consultoria. Antes de casar, chama um consultor financeiro, uma consultora financeira, né? Liga aqui pra Ju e fala, Ju, eu vou casar. Oriente meu marido e eu, não precisa você falar. O papel do consultor, ele entra nesse sentido também. Sim. Como é que a gente vai tratar de dinheiro? Olha, eu não sei falar sobre isso. Vamos trazer um consultor para falar sobre essa questão? Porque nesse momento, quando os dois não falam, fica um elefante branco na sala, fica aquele elefante o tempo inteiro na sala, e aí, no momento, a probabilidade de haver um divórcio, infelizmente, é mais de 50%. Então, como é que a gente vai organizar essas questões se muitas vezes essa mulher teve filhos durante essa relação, ela deixou a sua carreira para trás para cuidar dos filhos, e eu não vejo nenhum problema nisso. Meus filhos nunca me atrapalharam na minha carreira. Durante um tempo, por necessidades da vida, eu precisei criá-los absolutamente sozinha, emocionalmente, financeiramente, fisicamente. Um período que eu morei com eles aqui em São Paulo, trabalho no mercado financeiro, né, com as crianças pequenas. Eu acho que é a gente não reclamar das situações, né? Ir lá, fazer o que tem que ser feito e pronto, e as coisas acontecem. Mas realmente é uma situação delicada e não é muito confortável você criar seus filhos que dependem financeiramente de você. Mas eu sempre falo que Deus ajuda as mães. Deus ajuda as mães. E eu não vejo nenhuma relação, eu acho que essa é a maior prova da superioridade, no sentido, não uma superioridade rasa, né, do gênero feminino, mas uma superioridade profunda, biológica, estrutural, física, o privilégio de gerar uma vida. Né? Então, às vezes eu vejo hoje muitas mulheres que focam também somente na carreira, e aí quando chegam lá por volta dos 40 e tantos anos estão arrependidas, porque deixaram o tempo passar, Sim. não geraram ou tiveram aquele desejo e acabaram não entrando realmente na maternidade com medo de perder uma posição no mercado. Você pode ter milhões de carreiras ao longo da sua vida. A gente tem que lembrar que a nossa expectativa de vida é gigantesca. Eu mesma agora estou pensando, será que eu continuo nessa carreira? Será que não? Estou questionando uma série de coisas. 20 e poucos anos na mesma carreira, começo a questionar. Mas imagina se eu tivesse deixado para ter meus filhos agora. Eu teria uma dificuldade por conta do meu sistema biológico Sim. elevadíssima. A carreira eu posso refazer, eu posso endereçar novamente. Agora, meus filhos, que hoje uma tem 15, outro tem 13, não conseguiria fazê-los da mesma forma. Então, eu vejo que é possível conciliar, é possível a gente ter uma vida financeira equilibrada, se a gente tiver estratégia, foco, saber exatamente o que a gente quer. Perfeito, né? Eu até ia te perguntar, você falou da maternidade, como é que foi para você, assim, conciliar a sua carreira com a maternidade? Eu confesso que é uma questão minha, inclusive, assim, né? Eu tenho muito essa dúvida, assim, se realmente vou ter filhos. Se eu tiver os meus filhos, como vai ficar a questão do meu equilíbrio da minha carreira, da minha vida financeira, de cuidar dos filhos? Como é que foi isso para você? O que você poderia dar de conselho, assim, para mim e para as meninas aí que estão assistindo? Olha, eu já dei alguns conselhos, inclusive eu reverti já várias mentalidades de muitas outras garotas que perguntaram como foi. Tenha filhos. Os filhos, eles nos amadurecem de uma tal forma, eles nos transformam num ser humano tão incrível, tão inestimável explicar que a maternidade faz com a vida da mulher. A carreira
ela vai continuar lá. Uhum. Tudo vai continuar lá. E você volta, muito embora... Nossa, Fran, mas tem aqueles dados, depois da licença maternidade, 50% das mulheres perdem os seus empregos. Arruma outro emprego. Você vai conseguir arrumar um emprego. Uma mulher que consegue fazer a gestão de um filho, de uma criança, e consegue ainda ser empregável depois, porque você é formada, as mulheres hoje estão se formando e já Sim. estão no mercado de trabalho, depois você consegue uma recolocação. A habilidade dessa mulher no mercado de trabalho, ela fica tão poderosa, porque você consegue uma dinâmica do lar, você consegue a dinâmica do trabalho. Fran, mas isso não deixa as mulheres sobrecarregadas, cansadas, exaustas? Depende. Posso te falar, Ju, que eu fiquei sobrecarregada algumas vezes, e olha que foi numa situação em que as crianças eram muito pequenas, né, e de repente eu me vi sozinha com as crianças. Por isso que é muito importante também escolher muito bem com quem vai Sim. casar, porque ter esse suporte é fundamental. Mas os meus filhos cresceram me vendo trabalhar, me vendo feliz com o meu trabalho também. Eu nunca reclamei do meu trabalho na frente das crianças, sempre falei, eu trabalho para progredir, eu trabalho para evoluir, eu trabalho para gerar valor, eu emprego meu tempo em algo que gera valor. Então sempre eles cresceram nesse momento, em novos momentos da minha vida, e eu não tenho nenhum arrependimento. E assim, foi uma gravidez atrás da outra, e foi tudo muito inesperado. De repente, eu me vi com 2 filhos pequenos, no mercado de trabalho, de repente eu tive uma depressão pós-parto, porque a cobrança. Né? Hoje eu falo, nossa, como pude ter essa mentalidade lá atrás, né? Com medo de estar perdendo minha posição no mercado, com medo de não conseguir voltar para o mercado de trabalho. Ao passo que somos muito jovens, eu tive filhos muito jovem, e eu falei, nossa, não era esse bicho de 7 cabeças. Sim, a gente precisa de uma outra logística, precisa, mas a gente como ser humano, a gente cresce de um jeito inestimável, em termos de tudo, em termos de saúde emocional, em termos de saúde física, de saúde financeira. Você saber, você se livrar desse seu egoísmo, né, de pensar só na própria vida. Eu vejo que tem mulheres que dão algumas razões para não terem filhos e eu respeito todas elas, mas aqui eu não consigo concordar, preciso dormir até mais tarde, né? Eu não gosto de dormir, de acordar cedo. Enfim, são razões tão pequenas, sim, perto de tudo o que traz. Mas é um período que a gente vai ter que se dedicar? Sim, é um período que a gente vai ter que se dedicar, mas é um período que a gente vai aprender demais. Sim. Faculdade nenhuma ensina. Depois você pode fazer uma pós-graduação, voltar para o mercado diferenciada. E eu admiro muito essas mulheres que trabalham e chegam em casa e ainda os filhos estão lá esperando, e a tarefa de casa. Teve um período, Ju, que antes de eu me mudar definitivamente para São Paulo, eu tinha que deixar as crianças no sul, né? Então eu ficava aqui em São Paulo de segunda a quinta, eles tinham que ficar com alguns familiares que se revezavam para ficar com eles, mas eu estava entendendo como seria o território aqui em São Paulo antes. Nós estudávamos por FaceTime, hoje a tecnologia ela permite isso. E o nosso vínculo, ele é tão grande, ele é tão poderoso, que eu digo que é a melhor carreira. Eu já tive, enfim, alguns sucessos na vida, mas nada se compara ao sucesso da maternidade, porque ela realmente traz um valor que vai transformar o mundo, né? Esses filhos que estão vindo, eu acho que é uma missão social também, uma característica natural que penso eu que toda mulher deveria pensar muito antes de abrir mão dessa supremacia natural que nós temos, né? Limitada, exclusiva, sofisticada, que é a maternidade. Exato. Nossa, perfeito, Fran. E eu tenho muito esse pensamento, assim, que eu entendo que tudo tem que ser um equilíbrio, né? Mas eu tenho esse desejo, assim, de ser mãe, e hoje é super possível você ser mãe e ainda ter a sua carreira, e como você bem falou, te demitiram, né? Se você já tem um currículo, tem uma formação, você consegue se reinventar. E eu tenho muito esse pensamento, assim, também, que algumas relações estão muito vazias, assim, hoje, sabe? As pessoas estão deixando de priorizar as relações, tanto com o parceiro, quanto com a família, por causa, às vezes, só do trabalho, né? Mas eu acho que tem que ser um equilíbrio, tanto
do trabalho que você tem, não abrir mão do trabalho só pelo parceiro, mas também não abrir mão do seu parceiro e, né, de formar uma família por causa do trabalho. Porque eu acho que o que acontece com muitas mulheres é que elas acabam se sentindo muito sós, assim, também, depois no fim da vida, né? Se não constroem essas relações, né? Sabe, Ju, eu nunca pensei na solidão Uhum. na maternidade. Eu sempre pensei em deixar pessoas de valor para o mundo. Também. Uhum. Sempre pensei nisso. Eu falo, tenho a oportunidade de educar meus filhos com valores, virtudes muito fortes, muito consolidadas, não para o mundo, porque sempre me falaram, né? Ah, você vai ter filhos, você vai criar os filhos são para o mundo. Você vai criar filhos para o mundo. E aquela frase sempre me deixou muito desconfortável. Eu falei, não, meus filhos eu vou criar para transformar o mundo. Uhum. Eu não vou criar para o mundo. E hoje eu vejo tanto a Lara quanto o Luca com os exemplos, né? Porque mais do que falar para os filhos é você fazer as coisas, né? Então, eles viram uma mãe lutando, feliz, alegre, claro, sofrendo muitas vezes, porque é muita responsabilidade, dá medo, mas Sim. é medo e coragem. Então, hoje eu vejo ambos com a cabeça estruturada, com a estrutura física, emocional e até mesmo financeira. Depois eu tive um segundo casamento e aí sim eu vi como é importante um relacionamento de verdade, um relacionamento com parceria, com companheirismo, porque quando a mulher ela casa com um companheiro, aquele que acompanha, que é companheiro, né? Que é companheiro, você ensina também seu filho como ser um companheiro de outra mulher. Você ensina a sua filha como é que ela precisa se portar nessa relação também para ter conforto emocional, né? Então, como é que a gente orienta essas crianças que vão virar adultos, já estão virando os meus, dessa forma? Muitas vezes um erro que eu vejo que as mulheres cometem num relacionamento é está ruim, mas eu vou ficar aqui porque eu dependo financeiramente. Você está ensinando sua filha que ela precisa manter-se num relacionamento ruim. Você está ensinando o seu filho como deve ser tratada uma mulher do jeito que você não gosta. E é o maior erro que uma mulher pode cometer é ficar num relacionamento ruim porque ela depende financeiramente. Ah, mas ela deve sair desse relacionamento mesmo assim? Deve. E o que ela vai fazer com os filhos? Vai dar um jeito. Eu tenho certeza absoluta que você vai dar um jeito. Se eu dei um jeito, você vai dar um jeito. Porque é importante, né? Antes de ter filhos, ter uma formação. Você falou uma coisa uma vez que eu até comentei na sua rede social que eu achei muito interessante. Seja empregável. Sim, eu ia até falar sobre isso agora, né? A importância de você ser empregável, né? Porque aí, se você precisar ir embora do relacionamento, você vai. Se você precisar ir embora de um emprego, você vai. Você sendo empregável, você consegue sair de qualquer situação e sair do lugar mesmo, né? Depois que você foi empregada uma vez, né, já esteve numa empresa, já viu o seu valor, viu que você sabe fazer dinheiro, é importante a mulher ter esse sentimento. Eu sei fazer dinheiro. Você pensa, estou numa relação, mas agora, olha meu custo de vida, olha isso, olha aquilo. A gente acaba se colocando, às vezes, numa redoma, e num lifestyle, num estilo de vida tão frenético que às vezes a gente fica num relacionamento doentio, disfuncional por conta desse lifestyle que também só nos adoece. Sim. Né? Eu vou te dar um exemplo. O ano passado nós morávamos numa casa aqui em São Paulo gigantesca mesmo, mais de 1.000 metros quadrados, e os meus filhos entrando na adolescência, e eu e meu marido, a gente começou a questionar aquele modelo de vida, né? Por que isso? Por que nós moramos numa casa desse tamanho? Por que nós temos esse lifestyle? Por quê? Pra quê? Pra quem? Porque eu não vejo as crianças dentro de casa, né? Cada um fica num quarto, num cômodo, a gente vê mal, às vezes, no jantar, não ficamos próximos, eles estão entrando na adolescência. Pra que isso tudo? Nós trabalhamos o dia inteiro, várias horas por dia, porque tem um lifestyle também para dar conta, e nós no ano passado começamos a pensar nisso, até que decidimos no meio do ano, eu falei para ele, olha, eu quero ir para um apartamento pequeno, eu quero uma vida pequena, eu quero ver os meus filhos, eu quero passar pelo quarto do Luca e falar, Luca, sai de videogame, Lara, tá estudando? Porque eu não os vejo, e eu quero outro tipo de vida.
No início, assim, os três ficaram chocados, assim. Nossa, mãe, é sério? Eu falei, é sério, a gente vai mudar. Não tinha visto apartamento, não tinha visto nada ainda, vamos mudar. Mas mãe, olha aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho, olha só. Eu falei, vamos mudar. Aí fomos para um apartamento bem menor, né? E pensa na qualidade de vida que nós temos hoje. É uma vida que traz uma alegria tão grande, que é uma alegria que eu falo em casa, uma alegria desesperada, de tão gostosa que é, porque eu os vejo o tempo inteiro, conseguimos nos organizar para estarmos todos os jantares juntos, porque a gente não precisa mais daquela rotina louca para dar conta daquele estilo de vida que era frenético. Sim. Então, eu abri mão de alguns contratos, meu esposo abriu mão de alguns outros contratos, e a gente resolveu ficar só com realmente o que importava para termos mais tempo para gerar experiências e também para poder curtir a vida do jeito que a gente gostaria, para viajar mais e realmente focar nos projetos que geram muito valor. E a qualidade de vida melhorou substancialmente. As crianças, que hoje não são mais crianças, estão muito mais conectadas conosco. São adolescentes que eu falo que cada fase que eles passam, eu curto mais, eu gosto mais, então estamos muito presentes e resolvemos enxugar essa vida, continuamos com os nossos amigos, a gente hoje consegue dar mais atenção aos nossos familiares, que antes não conseguíamos dar atenção aos familiares, as minhas amigas estavam sem me ver já há muito tempo, hoje estou mais próxima delas. Então isso gerou tanta conexão, tanto valor, e eu falei, nossa, que decisão acertada. Que legal. Às vezes a gente fica, né, nessa ânsia de estar sempre, né, querendo o maior e melhor, e quando vê, às vezes a gente não tá precisando daquilo tudo, né? Às vezes o que a gente precisa é menos e aquilo vai nos fazer até mais feliz, né? E aí você coloca em bons investimentos, taxa de juros, olha como está. Não precisa complicar muito. Não precisa complicar. E eu sou muito empreendedora, né? Eu e meu marido somos muito empreendedores, a gente investe em algumas empresas e tudo mais. Mas a gente começou a questionar, bom, e é por isso que é importante a taxa Selic diminuir, porque nós pensamos, olha só, o dinheiro tá rendendo mais de 1% ao mês. A gente não quer botar o dinheiro em outro lugar, né? Para que você vai tomar tanto risco? E os dois são do mercado financeiro, os dois são economistas, os dois conhecem muito por dentro o mercado. Então, temos boas alocações de recursos. E aí é que tá outra coisa que eu sempre falo para as mulheres delas que lucram, né? Porque muitas vezes, Ju, as pessoas confundem fluxo de caixa com independência. Então, você imprime um estilo de vida, um fluxo financeiro muito alto. Você tem uma renda muito alta, mas você também gasta muito. Sim. Você é rico? Eu falo sobre... Eu fiz até um post, o Instagram até derrubou, não sei porquê, mas onde eu falava que como uma pessoa que ganha 5 mil reais pode ficar mais rica que uma que ganha 50. Mas assim... Parece absurdo, mas o centro do post era justamente esse. Se a pessoa ganha 50, gasta 50. Se a pessoa ganha 5, mas, né, consegue investir 1.000, ela consegue, né? Então, assim, é muito isso, né? Eu tenho muita gente que tem um estilo de vida muito alto pro que recebe e não consegue construir riqueza de forma alguma. E eu vejo muito por dentro da EQL, nós atendemos pessoas com padrão de vida elevadíssimo, e quando você vai olhar para a parte dos investimentos, você vê muito erro, você vê uma conta desidratada, investimentos feitos equivocadamente, que não geram uma renda. Então, essas pessoas precisam realmente trabalhar muito e não podem se aposentar. Às vezes, a gente tem aquela ideia vaga de que a aposentadoria é você estar velhinho numa cadeira de balanço sem fazer absolutamente nada. Isso é uma aposentadoria antiga. A aposentadoria hoje, para mim, é realmente poder escolher meus projetos, escolher onde é que eu vou empregar meu tempo, não vender minhas convicções, porque eu tenho investimentos que podem garantir a vida que hoje, o padrão de vida que eu imprimi para mim e para minha família. Então, é muito importante a gente definir, né, o que é fluxo de caixa, o que é investimento e qual é a minha independência financeira e quando que eu vou chegar. Porque o que é independência financeira? É você não precisar vender seu tempo nem suas convicções para você levar a vida que você quer levar. Vamos destacar isso para vocês lembrarem, porque as pessoas falam independência financeira, acho que estão ganhando um salário alto e já estão independentes. Sou CEO de uma multinacional, ganho meus bônus mais
100 mil reais por mês, 200 mil reais por mês, mas tem 1 milhão de reais investidos. Não é independente financeiramente. Você tem um bom fluxo de caixa, tem um padrão de vida elevadíssimo, mas se acontecer alguma coisa, você não é independente financeiramente. Exato. Você tem um grande fluxo de caixa. Então, é bem importante a gente separar essas questões. Por isso que eu sempre falo, independência financeira é uma coisa, fluxo de caixa é outra, e outra coisa, independência emocional é outra coisa também, você ter domínio de si, é você ter autonomia, é você ter segurança emocional para dizer não, segurança emocional para você dar sua opinião, para você levantar a mão e ser ouvida. Então, isso é segurança emocional que está atrelada à segurança financeira também. Quanto mais segurança financeira você tem, mais você dá sua opinião. Exato, muito bom. E falando um pouco do seu livro também, Fran, se você pudesse dizer assim, qual é a mensagem principal que você quer que o pessoal que lê o seu livro tire dele? Se você pudesse resumir assim, a principal mensagem. Uma vida próspera, para pensar em voz alta, só andando junto paralelamente segurança emocional e segurança financeira. Não dá para falar dinheiro sem falar em emoções, não dá para falar em emoções sem falar de dinheiro. Essa é a mensagem básica do meu livro. E ensinar as mulheres a pensar em voz alta. Falar aquilo que elas estão sentindo, porque isso está adoecendo muitas mulheres. Sim. Se calarem porque não tem uma conta bancária que possa suprir suas necessidades básicas. Exato, é o que eu chamo também de dinheiro do táxi, né? Você não tem o dinheiro do táxi, que é o dinheiro de você entrar num táxi e ir embora da situação, né? Nós falamos, né, Kelly, que é a mala pronta. A mala pronta? É a mala pronta. E nós temos um método, né, de investimentos, que é o método hoje, OJI, que é oportunidade, né, que é a mala pronta. Então, eu sempre vejo que um imprevisto é uma oportunidade. Ah, mas o meu carro deu um problema. Isso é uma oportunidade? Sim, é uma oportunidade de você entender. Será que eu tenho que continuar com esse carro mesmo que só me dá problema? Você tem que começar a questionar as coisas que acontecem com você, né? Muitas vezes a gente coloca no piloto automático porque tem as redes sociais que nos distraem. Então, você não começa a questionar mais as coisas. Por que esse imprevisto está acontecendo? Normalmente, os imprevistos começam a vir um na sequência do outro, né? E eles querem te comunicar alguma coisa. Sim. Sempre que os imprevistos acontecem, é uma comunicação de algo que está acontecendo na sua vida. Então, é uma oportunidade de você fazer diferente. Então, a mala pronta que você tem que deixar ali na reserva de emergência, num Tesouro Selic, num CDB com liquidez diária. Aí depois tem um quadrante que é o juízo. Você precisa ter juízo para poder investir. Como é que você faz isso? Entendendo os investimentos de médio prazo. Quero fazer uma cirurgia plástica. Estou falando aqui de procedimentos estéticos porque tem uma cobrança muito forte com as mulheres em relação também à aparência. As mulheres gastam horrores com aparência, né? Exatamente, gastam muito. Então, como é que a gente lida com isso? Tá bom, eu quero quais os procedimentos realmente vão me fazer me sentir bem. Não adianta você estar linda, maravilhosa com a conta bancária desidratada. Tem que ter um equilíbrio aí. Aí eu falo das 4 virtudes cardeais, né? Prudência, primeiro de tudo. Você precisa ter prudência, o dinheiro precisa ter prudência e prudência para tudo na vida. A calma é muito importante. A calma para casar, a calma para ter filhos, a calma inclusive para divorciar, a calma para mudar de emprego. A prudência é muito importante. Depois, o equilíbrio, que é a temperança. Você tem que cuidar do seu dinheiro, tem que cuidar das suas decisões equilibradamente, né? Aí você tem a parte da justiça, ser justo, ser justa, né, com as suas decisões no seu trabalho. E você tendo essas virtudes, como a coragem, que é a última virtude, tendo prudência, temperança, coragem e força, né, e justiça, você consegue ser um bom profissional para sua empresa. Porque você não precisa dizer para alguém, ou um chefe, um líder, falar para você o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Porque você é justo, porque você é correto, porque você é prudente. Quando você carrega esses valores, tudo começa a aparecer. Estabilidade emocional, estabilidade financeira, porque as pessoas não precisam estar olhando para você fazer o certo. Você tem impregnado dentro de você essas virtudes. Então, por isso que é o quadrante do juízo também, inclusive para você colocar o seu dinheiro.
né? Então, por que que eu vou investir nisso aqui? O que que eu quero fazer? Eu quero fazer essa viagem. Então, você vai dizer não para uma série de outras coisas. Porque você tem aquele investimento certo, que tem que vencer naquela data. Se tirar antes, pode perder dinheiro, mesmo na renda fixa. Então, é importante aqui vir com o pessoal da consultoria para saber exatamente onde você vai investir. E o quadrante da independência, né? Que é aquele quadrante que realmente te gera renda. Perfeito, Fran. Fran, muito obrigada. Vamos ter que ir encerrando, porque meus episódios são mais curtos. Eu ficaria horas conversando com você, te admiro muito sua trajetória, seu trabalho. Mas para a gente ir finalizando, me fala um livro ou filme que marcou a sua trajetória. Eu falo livro ou filme porque vai ser o que vier na sua cabeça também, né? Então... Tá. O livro que marcou a minha trajetória, não a minha trajetória, mas a minha vida, que eu leio até hoje, é Hamlet, de Shakespeare. Sério? Sério. Caraca, que específico. Sério. Por quê? Porque eu acho um livro muito rico. Todas as vezes que eu leio, eu saio diferente do livro. Eu acho tão genial. Eu acho Hamlet tão especial, tão perfeito, que todo momento da minha vida eu volto a esse livro. Eu já fiz meus filhos lerem, inclusive, também. É um livro muito profundo, muito rico, enriquece muito o vocabulário também. Ele dá muita segurança na hora de falar, porque você tem um vocabulário um pouco mais rico, então eu gosto bastante. E filmes, todos os do Woody Allen. Amo a genialidade dele com simplicidade. Eu acho que a genialidade ela vem das coisas simples. Ela vem do cotidiano, ela vem de você juntar elementos simples e fazer uma coisa extraordinária. Então, eu gosto muito de todos os filmes. Então, já maratonei todos, assisto todos várias vezes. Legal. É a primeira vez que alguém fala um Hamlet, ninguém nunca tinha citado Shakespeare ainda. Deixa eu até anotar aqui. Bom, Fran, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer te receber. Obrigada por ter compartilhado todos os seus conhecimentos, suas experiências. Tenho certeza que o pessoal de casa também gostou bastante da nossa conversa. Que bom, Ju. Obrigada. Quero dizer que eu também admiro muito o seu trabalho. Vá em frente. Se tem um desejo de ser mãe, seja. Posso te garantir que você vai fazer a melhor escolha da sua vida. Prazer estar aqui com você, com vocês, tomando esse café. Espero que as pessoas tenham enriquecido um pouco mais com essa conversa. Um beijo grande. Obrigada, Fran. Bom, e vocês aí de casa, lembrem de deixar o like, o comentário, compartilhar com as pessoas e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!